Povo do meu Brasil, lamentavelmente, as Forças Armadas, em nota conjunta, simplesmente praticou um ato de terrorismo. E explico para os senhores e senhoras o porquê. Lerei apenas o fim da nota assinada pelos ministros, aliás, pelos comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, que diz o seguinte: além de atacar a CPI, diz o seguinte: por fim, as Forças Armadas do Brasil, coisas de se constituírem fator essencial da estabilidade do país, pautam-se pela fiel observância da lei e, acima de tudo, pelo equilíbrio, ponderação, comprometidas desde o início da pandemia Covid-19 em preservar e salvar vidas. Primeiro ponto. A observância da lei, infelizmente, é o que a nota não faz. As Forças Armadas do Brasil precisam fazer uma análise para saber se são respeitadas, porque são instituições sérias, desculpem, ou são respeitadas porque, vez por outra, ameaça a população com golpe. Isso é que é preciso se saber. Um homem que tem prestígio, ele fatalmente não vai precisar da arma. Entretanto, o homem que não tem prestígio, armado, ele passa a tê-lo. Só que esse prestígio é um prestígio conseguido pela coação. Voltando ao assunto principal para que os senhores entendam. O senador Omar Aziz disse o seguinte: há muito não se vê no Brasil militares agindo como estão agindo agora. E ele diz: se vê agora a banda podre das Forças Armadas. Ora, as Forças Armadas brasileiras são formadas pelo povo brasileiro. Eles não são militares melhores do que qualquer um civil que exista no Brasil, mas nem de longe, são todos iguais aos civis. A diferença está apenas na fantasia, porque o homem comum se veste de paletó e gravata e os homens das Forças Armadas colocam aquelas medalhas que ninguém sabe onde é que eles conseguiram. Então, não há nada além disso. Quando um tira o paletó e a gravata e o outro tira as medalhas e sua farda de cores diferentes, acabam ficando totalmente iguais. Aí é que é o X do problema. Toda essa confusão foi gerada pelo depoimento de um sargento da reserva da aeronáutica que visivelmente estava mentindo a uma comissão parlamentar de inquérito, gozando com a cara do Brasil inteiro enquanto as provas cabais eram colocadas. Da mesma maneira que a depoente do dia anterior, na comissão parlamentar de inquérito, mentiu. Da mesma maneira que o general Pazuello mentiu, e mentiu tanto que teve que levar um habeas corpus para que não fosse preso. Então, as Forças Armadas não se constituem em poder da República. Ninguém é subordinado a nenhum general, nenhum tenente, nenhum coronel. Todos nós somos subordinados às leis, inclusive às Forças Armadas. Agora, os poderes do Brasil constituídos são legislativo, executivo e judiciário. As Forças Armadas são órgãos
do Poder Executivo, mas que estão a serviço da lei e da ordem, e cabem às Forças Armadas a garantia da segurança nacional e o patrulhamento das nossas fronteiras, coisa que não é feita, de forma adequada. Se assim fosse, nós não tínhamos a entrada de tanta arma, de tanta droga no Brasil. De modo que eu teria que fazer esse comentário porque achei vergonhosa a nota oficial das Forças Armadas representadas aqui pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, além do ministro da Defesa, que também assinou a nota. Seria mais interessante que esses oficiais retirassem do poder público aqueles que estão simplesmente usurpando o poder e agindo de forma irregular no Ministério da Saúde. Não importa se o cidadão é general, é coronel, é tenente, seja lá o que for, se estiver usando de forma errada o erário público, tem que ser julgado e tem que ser punido. O que não pode é a instituição Forças Armadas estabelecer uma declaração puxando para si algo que não ocorreu, porque o senador fez questão de dizer que é uma banda podre. Ou vocês acham, por exemplo, oficiais das Forças Armadas, que não tem banda podre ali, porque todos nós sabemos que tem. O que fez as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica e Ministro da Defesa, quando soldados do Exército assassinaram de forma vergonhosa aquele músico no Rio de Janeiro? Nada. Onde estavam esses generais quando as pessoas foram torturadas no Brasil? Onde as bombas explodiam para culpar os outros? Todo mundo sabe disso. Então, não zombem da nossa inteligência. Cada macaco no seu galho. E volto a dizer, as Forças Armadas pertencem ao povo do Brasil. Mas o povo do Brasil não pertence às Forças Armadas. Ponham isso na cabeça.